Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a voz interior e o rugido silencioso. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O silêncio que grita. Há um momento na vida de todo ser humano em que o barulho do mundo se torna insuportável. Não é o barulho das ruas, das vozes, das máquinas, mas o barulho interno, aquele que vem do medo, da dúvida, da comparação constante. Vivemos cercados de ruído, mas famintos de silêncio. E paradoxalmente, é no silêncio que o rugido nasce. O guerreiro moderno não carrega espada, mas carrega peso das expectativas, das decepções do que não disse. Ele se move por entre a multidão, com o rosto calmo, mas dentro dele arde uma tempestade contida. Há um som que ecoa em sua alma, um chamado antigo, o som do seu próprio rugido, esperando para ser libertado. Mas poucos ouvem, poucos têm coragem de calar o mundo suficiente para escutá-lo. O rugido silencioso. O verdadeiro rugido não é o grito da garganta, é o som que se faz quando você decide continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia. É o barulho invisível da disciplina. A cada manhã em que você levanta sem vontade e ainda assim faz. A cada noite em que o corpo pede descanso, mas a alma pede propósito. Esse é o rugido silencioso. Os grandes homens e mulheres da história não precisaram berrar para serem ouvidos. Eles deixaram que as suas ações falassem por eles. E quando o mundo finalmente os notou, era tarde demais. O rugido já havia se tornado eco. O leão não precisa se explicar para as ovelhas. Ele apenas caminha, e o simples som dos seus passos já é suficiente para silenciar a floresta. A batalha invisível. Dentro de você há duas forças, uma que quer ser ouvida e a outra que quer ser esquecida. A primeira é a sua voz interior, pura, firme, sábia. A segunda é o ruído da dúvida, da culpa, da autossabotagem. Ambas habitam o mesmo território, a sua mente, e todos os dias travam uma guerra que ninguém vê. Você já percebeu como às vezes o maior inimigo é o seu próprio pensamento? Aquele que diz, você não é capaz, já é tarde demais, ninguém se importa. Essas vozes são como sombras, quanto mais você foge delas, mais elas crescem. Mas existe uma arma que as sombras temem: a presença. Quando você silencia, observa e respira, algo muda. Você para de reagir ao caos e começa a ouvi-lo. E nesse instante, o rugido interior desperta, não em fúria, mas em clareza. O despertar do leão. Encontrar o seu rugido interior não é sobre se tornar mais agressivo, é sobre se tornar mais autêntico. Não é sobre gritar mais alto, é sobre falar com verdade. O mundo não precisa de mais vozes, precisa de mais almas despertas. Há uma força antiga dormindo em você, uma chama que foi abafada por medo, conveniência e aprovação social. Mas o leão não nasceu para agradar, ele nasceu para liderar. Quando você para de buscar aprovação e começa a buscar propósito, o rugido aparece. Não é um som externo, é um alinhamento interno. Tudo que era confuso se torna claro. Tudo que era medo se torna movimento. E de repente, você entende. O rugido não é sobre o mundo ouvir você. É sobre você finalmente se ouvir. O caminho da voz interior. A voz interior não é um eco místico perdido nas brumas do esoterismo. É a bússola da alma, calibrada desde o primeiro batimento cardíaco. Ela sussurra quando você se desvia por conveniência. Ela troveja quando você insiste em trair o que já nasceu sabendo. Mas só escuta quem ousa desacelerar o passo, quem troca o scroll infinito
por um minuto de respiração consciente, porque o silêncio não é vazio, é o único lugar onde a verdade cabe inteira. Numa era de megafones e timelines, escutar o próprio coração é o último ato de rebeldia legítima. O mundo grita: acomode-se, compare-se, produza-se. A alma responde: lembre-se de que você não veio para ser mais uma estatística. Você veio para rugir de dentro para fora, com a força de quem descobriu que o som mais potente não precisa de microfone, basta um peito alinhado com o que sempre soube ser seu. Todo dia ao acordar, pergunte em voz alta: o que minha alma quer hoje que o mundo não aprovaria? Reflita na primeira resposta que surgir, sem filtro, siga uma linha reta, porque o caminho da voz interior não é destino, é retorno ao rugido interior. O rugido final. Chega o instante em que a permissão se dissolve como névoa ao sol. Você não pede mais licença ao mundo, você o atravessa. A motivação externa morre, você enterra e planta em seu lugar uma chama que não depende de vento. O guerreiro que reencontra a voz ancestral não carrega escudos de orgulho, ele carrega cicatrizes que se transformam em mapas. Sabe que o medo não é inimigo, é mensageiro. Quando o mensageiro é ouvido, tudo se torna mais claro. Resta apenas a calma de quem já morreu várias vezes e escolheu renascer inteiro. Esse rugido não é grito de guerra, é o som de uma alma que parou de negociar com o destino. É o trovão que nasce no silêncio entre dois batimentos. É a frequência exata que faz tremer as correntes invisíveis que o mundo coloca em você desde o berço. Imagine, o leão não ruge para provar que é rei. Ele ruge porque o silêncio dentro dele ficou grande demais para caber no peito. Você é esse leão. O rugido não anuncia sua chegada. Não busca plateia, ele dissolve palco. Agora pare, feche os olhos, expire o último em si, inspire o primeiro eu sou. Sinta o fogo em seu coração. Ali, exatamente ali, o universo guarda o seu nome gravado em brasas. Escute. O silêncio não é ausência, é o rugido se aquietando para caber no mundo. Quando ele explodir, não será som, será luz, e o mundo cego de tanto barulho finalmente enxergará você. Ruja, não para ser ouvido, mas para lembrar o cosmo de que você ainda não desistiu. Você só está se preparando para ser encontrado pelo seu próprio infinito. O chamado dos que despertam. Talvez este seja o momento de parar de procurar o que já vive em você, de olhar no espelho e ver não apenas um rosto cansado, mas um leão adormecido. O mundo precisa de menos eco e mais voz, menos ruído e mais verdade, menos grito e mais presença. Encontre o seu rugido e quando fizer, que ele não precise de som, apenas de verdade. Até a próxima, Olimpianos!